Gravação iniciada. Ok, Fabiana, após esse breve intervalo, vamos dar seguimento, então, ao nosso julgamento, e agora nós vamos fazer o julgamento do item 10 da pauta, da contribuinte Big Dutchman Brasil Limitada. Item 10 da pauta, nós temos julgamento do item 9, o item 9 era a obrigação principal, tá? E foi cancelado parte do lançamento por conta de decadência e uma parte por conta da inconstitucionalidade lá da contribuição de 15% para a cooperativa de trabalho. Esse item e o próximo é obrigação acessória. Vou fazer um resumo do relatório. A empresa foi autuada por ter infringido a Lei 812 por não ter incluído em suas folhas de pagamento das competências tais os segurados contribuintes individuais relacionados na planilha anexa. Esclarece o relatório fiscal da infração que não ficou constatada a presença de circunstâncias agravantes nem atenuante. A empresa teve ciência e apresentou defesa. Ao julgar a impugnação, a 7ª turma da IJ em Porto Alegre concluiu por unanimidade de votos pela procedência do lançamento, ou seja, pela improcedência da impugnação. Cientificada a ampla instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário alegando a ocorrência de decadência e invocando a súmula vinculante número 8 do STF. É o relatório. Recurso tempestivo atende aos mais requisitos. Colega, é multa por descumprimento de obrigação acessória informar em folha de pagamento, né? Base de cálculo. Por deixar de incluir em folha de pagamento base de cálculo, né? Informações relacionadas às contribuições. Eu vou, no meu voto, é questão de decadência, eu vou direto lá para a parte final do voto, onde eu começo assim, todavia, tá? Então eu digo o seguinte: o presente processo trata de multa lançada de ofício por descumprimento de obrigação acessória, entre parênteses eu coloco o DEBICAD, em razão da empresa ter deixado de preparar folhas de pagamento da remuneração de todos os segurados nos padrões e normas estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no período de 12 de 98 a 9 de 2002, 11 de 2002, janeiro de 2003, março de 2003, abril de 2003 e abril de 2003 a 8 de 2003, não incluindo os segurados contribuintes individuais. Logo, uma vez que não se trata de lançamento por homologação, aplica-se a regra geral para decadência prevista no artigo 751 do CTN, sendo nessa linha inclusive a súmula CARF 148. Portanto, considerando que a obrigação acessória descumprida abrange as competências de dezembro de 98 até agosto de 2003, o direito de a autoridade fiscal efetuar a autuação não restou atingido pela decadência quando da sua lavratura em 14 de dezembro de 2007. Lembrando que para a autuação em comento, basta apenas que a obrigação acessória não tenha sido cumprida em uma única competência. Tá? Então, por conta disso, eu estou mantendo a autuação e ligando provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer um comentário em relação ao voto ou processo? Não? Luiz, como você vota? Relator. Gregório. Acompanho. Francisco. Acompanho. Renata. Acompanho. Rafael. Acompanho, relator. Márcio. Acompanho o relator. Ana. Eu acompanho. Então, colegas, para o item 10 da pauta, ficará assim o resultado. Acórdão-os item 10 da contribuinte Big Dutchman Brasil Limitada. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora ao item 11 da pauta, também da contribuinte Big Dutchman Brasil Limitada. O item 11 também é obrigação acessória. A empresa foi autuada por ter infringido a Lei 812 pela não apresentação de arquivos digitais do período de março de 2000 a dezembro de 2003,
tendo assim deixado de prestar as informações e esclarecimentos. Veja, deixar de apresentar, tá? O contribuinte entrou com impugnação, a impugnação foi julgada improcedente pela DRJ, a contribuinte então apresentou recurso voluntário, alegando decadência. Como nos 3 processos, aqui ela alega decadência, apenas decadência, tá? No meu voto, é obrigação acessória, como eu fiz no anterior, eu vou até aquele parágrafo que fala todavia, começa com todavia. O presente processo trata de multa lançada de ofício por descumprimento de obrigação acessória em razão da empresa ter deixado de apresentar os arquivos digitais contendo as informações das GFIPs da empresa do período de março de 2000 a dezembro de 2003, impossibilitando dessa forma o batimento entre os valores das folhas de pagamento dos declarados em GFIP com os constantes do banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Logo, uma vez que não se trata de lançamento por homologação, aplica-se a regra do 173, como eu falei no anterior. Portanto, considerando que a obrigação acessória descumprida abrange as competências de março de 2000 a dezembro de 2003, o direito de autoridade fiscal de efetuar a autuação não restou atingido pela decadência quando a sua lavratura em 14 de dezembro de 2007. Lembrando que para a autuação em comento, basta apenas que a obrigação acessória não tenha sido cumprida em uma única competência, tá? Desse modo, eu estou mantendo a autuação e negando o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Não? Luiz, como você vota? Só um segundo, Neninho. Tá, essa é a questão daquela multa. E nesse caso, porque assim, esse dispositivo aí, eu já falei isso aqui outras vezes, ele traz condutas diferentes, né? Nesse caso específico, a fiscalização foi certo na questão dos arquivos digitais. Você for no relatório fiscal, página 34 do processo, é bem isso, a empresa deixou de apresentar. A questão é que ele não alega isso no recurso, né? No recurso ele só traz a questão da decadência. E aí, a gente poderia conhecer de ofício, Renato, o que é que você acha? Aqui é um vício material, né? É um erro na tipificação da multa aplicada. Sim. É uma matéria passiva, né, de conhecimento de... Veja, isso é interpretação de lei, isso não tem previsão no artigo 62 do RICARF, não vejo como questão de ordem pública, interpretação de lei, né, eu entendo que né, não é algo pacífico assim, né, então, conhecer de ofício... Sim, né, porque se trata de uma interpretação de lei que você não pode... se eu entendo que houve erro na tipificação da multa aplicada, interpretando a norma, se houve erro, é um vício material, é nulo desde sempre o lançamento. Mas aqui, Gregório, não é a questão de... É a questão de não entrega, né? Não é no entrega no formato, né? É não entrega, né? Não apresentar os arquivos digitais. Aí ele foi e aplicou, aí ele foi e aplicou. Porque você já me acompanhou em situações, você divergiu já em situações em que o arquivo não estava no formato, entendeu? É porque, veja, eu estou com o microfone ligado, deixa eu ver aqui. Estou com o microfone ligado, eu fico mudando de tela. É porque esse inciso 3, né, do artigo 32, na descrição sumária da infração, traz o seguinte: deixar a empresa de prestar ao INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, interesse do mesmo, na forma por ela estabelecida. Essa é uma conduta que dá ensejo à aplicação dessa multa da Lei 8.212. Outra conduta possível, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, conforme previsto na Lei 8.212. Então, é outra conduta que dá ensejo à aplicação dessa mesma multa aqui. No primeiro caso, eu entendo que a multa correta é a do 8.218. Né? Para a segunda conduta, aí beleza, você pode aplicar o 8.212, que é não, deixar de apresentar esclarecimentos necessários à fiscalização. Aí está o que? A multa da 8.212. Mas para a primeira conduta,
que é deixar de apresentar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo na forma por ele estabelecida, aí para mim a multa aplicável é de 8.218. E nesse caso aqui, me parece que foi nessa conduta que a fiscalização se pautou para aplicar a multa aqui lançada. Sim, a gente pode pensar. Agora, É nulidade do lançamento. Sim, o lançamento é nulo, porque ele enquadrou de maneira equivocada. É isso que a gente faz, inclusive. mas olha só, Renata, isso é uma linha de raciocínio correta que você está dizendo, mas você está, como o Gregório disse, você está chegando à conclusão, com todo respeito, equivocada. Essa matéria, eu entendo que é equivocada. Essa matéria não é de plano, ela não é matéria de ordem pública, tá? Bem claro isso aí. Como não? Como é que você afere isso aí? Vamos supor que o contribuinte não tivesse apresentado recurso nenhum, tivesse sido omisso e tivesse conformado com a infração. Não, tudo bem, mas porque não está nos Deixa eu terminar, senão eu não consigo terminar. Então, eu acabo falando demais, você disse que eu falo demais, eu quero sintetizar o raciocínio. Então, qual é o que eu estou dizendo? Uma forma interessante de você aferir matéria de ordem pública é na seguinte situação, é quando ela pode ser tratada de ofício. Aí vamos supor o seguinte, vamos supor que o contribuinte não tivesse se manifestado, tivesse se conformado com esse lançamento que o Grêmio falou aí. Vai para a cobrança, isso é investigativa. Em nenhum momento, em nenhum dos órgãos envolvidos, nem mesmo na esfera judicial, vai se proceder ao recurso de ofício, a uma revisão de ofício, pelo fato de, pretensamente, o lançamento ter sido uma tipificação errada, vamos dizer assim. Mas o seria se fosse por decadência, se fosse por legitimidade passiva das partes. Isso aí seria, sempre. Certo? Isso aí seria. Então, no que nós estamos vendo aí é o seguinte, o contribuinte ele se conformou com o lançamento, porque ele está trazendo não um mérito, mas uma prejudicial do mérito. Então, o fato do contribuinte não ter enfrentado a situação, se ele tivesse enfrentado a questão, essa matéria que você está trazendo, aí sim, seria uma outra história, inclusive pelo menos pré-questionado isso aí. Mas eu entendo, eu vou, com todo respeito às ideias de vocês, mas de todos aí que são as discussões que vêm aqui são sempre bem fundamentadas. Mas eu entendo que não é matéria de ordem pública para a gente trazer sem o questionamento contribuinte. Esse é o meu posicionamento, tá? Não é matéria. E eu estou fazendo esse parâmetro, isso que estou dizendo, é que se esse lançamento tivesse, digamos assim, transitado em julgado, isso aí jamais seria questionado de ofício pela administração tributária. Talvez, quiçá, na esfera judicial. Mas se fosse uma questão de decadência, de legitimidade passiva, com certeza seria. Um bom referencial para se aferir, assim, quando é matéria de ordem pública, não é a possibilidade, exatamente a possibilidade de ser revista de ofício em qualquer esfera, e grau de recursal. Essa matéria, se o contribuinte não arguiu, eu entendo que é interesse privado dele, na esfera privada dele. Isso aí não afeta para toda a sociedade. Certo? Como as matérias de ordem pública, elas são matérias de ordem pública exatamente porque eles se repercutem no interesse difuso, geral. Isso aí não se se ele entendeu que o lançamento está errado, e a tipificação está errada, ele que tivesse dito isso. Se ele fez uma leitura errada, ou então não ter essa capacidade argumentativa que o Gregório tem, que você tem, que outros aqui têm, de fazer a leitura correta das condutas, isso está na esfera privada do contribuinte. Isso não é matéria de ordem pública. Isso aí interessa a toda a sociedade. É diferente da decadência, é diferente da legislação passiva. Era só isso aí. Mas eu já vou adiantando meu voto, eu vou acompanhar o relator. Tá. Bom, posso falar? Para mim porque isso é uma nulidade de enquadramento do fato gerador, isso leva a uma nulidade do lançamento. E ele errou ao enquadrar. Então, isso é uma nulidade.
Portanto, isso é matéria de ordem pública. Isso pode ser reconhecido a qualquer tempo e qualquer grau ordinário de jurisdição. Então, pode ser reconhecido aqui e pode ser reconhecido em juízo. Se eu fosse juíza e eu visse isso lá em juízo, eu reconheceria em juízo. Se o juiz não reconhece, é porque ele provavelmente não sabe, mas ele poderia sim reconhecer essa nulidade, porque isso é uma nulidade do enquadramento do lançamento. Então, isso é matéria de ordem pública, sim, e em juízo ele pode reconhecer, sim, porque é uma nulidade pode ser reconhecida a qualquer momento. E a matéria de ordem pública, sim. Então, a gente pode reconhecer, sim, de ofício, independentemente da alegação. Ok, Renata. Colegas, alguém gostaria de fazer mais um comentário? Não? Luiz, como você vota? Já lhe acompanhei, presidente. Acompanha o relator. Gregório, você vai divergir? Vou divergir para anular o lançamento por vício material. Anular o lançamento por vício material, isso? Isso. Tá. O conselheiro Gregório está divergindo do relator, está anulando o lançamento por vício material em razão de erro no enquadramento legal do lançamento, né? Isso, tá. Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Relator. Renata, acompanha a divergência? Divergência. Rafael, como você vota? Eu acompanho o relator. O relator. Márcio, como você vota? Eu acompanho o relator. Ana, como você vota? Divergência. Enquanto a gente foi discutindo, eu fui redigindo já os dispositivos, daí mudou tudo, né? Ficou assim, colegas. Item 11 da pauta da contribuinte Big Dutchman Brasil Limitada. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gregório, Renata e Ana, que votaram por anular o lançamento. Eu não estou colocando vício material, tal. Coloquei só assim, eu ia colocar se fosse a decisão da turma que prevalecesse, né? Eu vou colocar só assim, Gregório, vê se para você pode ser. Que votaram por anular o lançamento sob o argumento de erro no enquadramento legal do lançamento. Pode ser? Pode, né? Então tá. Tá, esse foi o item 11 da pauta da contribuinte Big Dutchman Brasil Limitada, item 11, tá? Negado provimento. Então, no item 9 dessa contribuinte foi dado provimento parcial, no 10 negado e no 11 negado provimento. Vamos agora ao item 12 da pauta da contribuinte. Deixa eu ver o horário aqui. Nesse caso aí, não seria interessante colocar que seria de ofício, não? No caso da maioria dos conselheiros vencidos? Não, é que a
A maioria votou por negar provimento. A maioria, negar provimento. Os conselheiros que foram vencidos votaram por anular o lançamento sob o argumento de erro no enquadramento legal do lançamento. Mas está falando que aqui deveria anular o lançamento de ofício? Isso? Não, eles reconheceram de ofício o erro no anular por reconhecer de ofício o erro no lançamento. Isso aí é sugestão. Não sei se tá, eu vou colocar então. Que votaram por anular de ofício o lançamento de ofício sob o argumento de erro no enquadramento legal do lançamento. Essa observação do Francisco é bem pertinente, é bem interessante isso aí. Tá, ok. Acolhida, coloquei lá no dispositivo do item 11, tá? Os vencidos, então ficou assim, ó, que votaram por anular o lançamento de ofício sob o argumento de erro no enquadramento legal do lançamento. Por erro no enquadramento legal. Sobre erro no enquadramento legal. Tirar o lançamento do final, porque está muito lançamento aqui. Tá. Item 12 da pauta da contribuinte, Associação de Ensino Tupã. Na verdade, são 3 itens da mesma contribuinte, item 12, 13, 14, da contribuinte, Associação de Ensino Tupã, de relatoria do conselheiro Luiz. Luiz, vai seguir a ordem da pauta? Eu vou fazer o 12, o 14 e o 13, porque o 12 e o 14 são obrigações principais, e o 13 é uma obrigação acessória, CFL 68. Perfeito, então vamos começar pelo item 12. Colegas, item 12 da Associação de Ensino Tupã. Associação de Ensino Tupã, item 12, de relatoria do conselheiro Luiz. Luiz, pode começar. Eu vou fazer assim uma leitura um pouco complexiva, porque a matéria, inclusive, ela se estende nos 3, mas cada um tem aliás, as 2 obrigações principais, mas elas têm um diferencial com relação à destinação das contribuições. Nesse que nós estamos analisando, são contribuições destinadas a terceiros, e não, a autuação teve espectro nesse fundamento. A impugnante, agora recorrente, né, ela aduz nulidades no laudo de infração, nulidades estas, nulidades consistentes por ausência dos requisitos exigir e previsto no artigo 142 CTN, no artigo 10, cessamento de defesa e defesa de defesa. De plano, eu já espanquei essas preliminares, porque, no meu entendimento, não estão presentes. Tá? Essa questão do cessamento de defesa, ela tem sido bastante recorrente pelos contribuintes no curso do procedimento fiscal. Só que o procedimento fiscal é um procedimento inquisitório, ou seja, as provas são, a auditoria fiscal pede as informações, elas vêm, e a partir daquelas informações requisitas, as informações fornecidas aqui vão ser ou não objeto de lançamento. Não cabe aqui a dialética processual. Na questão do mérito, é que a empresa goza de imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal 88, e atenda requisitos do artigo 14 CTN. Essa discussão, eu já vou me antecipando, ela é, como se diz, desficiente no contexto desse processo que nós estamos analisando. Por quê? Porque já resta pacificado no STF que contribuições destinadas a terceiros, elas não estão abrigadas na imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7, que diz respeito unicamente às contribuições destinadas à Seguridade Social, que não é o caso. Então, e aqui eu colaciono a ementa de um voto da ministra Rosa Weber, exarada em 2017, que ela trata exatamente disso. Ela diz o seguinte: o entendimento da acordo de origem, nos modos do assinalado da decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no STF, no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade prevista pelo artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal é restrita
as contribuições para a Seguridade Social, e por isso não abrange as contribuições destinadas a terceiros. Aí, nessa perspectiva, eu conheço do voto, conheço do recurso voluntário para negar o provimento. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 12 da pauta, o conselheiro relator, item 12 da contribuinte Associação de Ensino Tupã, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Não. Gregório, como você vota? Acompanho. Francisco? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Eu acompanho. Márcio? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator, então, para o item 12 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos para o item 14, né? A gente pula o 13, que é obrigação acessória, e vamos para o 14, né, Luiz? Então, pode começar. Esse 14, ele é o mais amplo de todos, é o recurso mais longo, digamos assim, que tem várias nuances. Por isso eu vou analisar de uma forma mais pausada para que permita o entendimento de todos os conselheiros, assim, permite o entendimento dos conselheiros em relação ao funcionamento. Aqui, de novo, são trazidas as mesmas nulidades que foram analisadas no processo anterior e que, de plano, eu já vou espancando-as por entendê-las improcedentes. No mérito, o argumento do contribuinte, cede do argumento, o primeiro argumento é exatamente a imunidade, né? Aquela imunidade do artigo 195, parágrafo 7, vez que o contribuinte diz que atende aos requisitos do artigo 14 CPM. Mas tem um outro argumento relevante, e ele traz, na sequência, acho que tem até um caráter assim, de pedido alternativo, né? Não incidência de contribuição previdenciária sobre a verba paga durante os primeiros 15 dias de afastamento dos empregados por motivo de doença, sob o aviso prévio indenizado sob o texto de férias, sob o texto de gozadas. Eu digo assim que ele é alternativo, subsidiário, porque se o primeiro prevalecesse, o segundo, por óbvio, o segundo argumento ficaria prejudicado. Eu vou aqui pular o relatório, vou pular aqui as preliminares, que eu já falei, e vou entrar aqui nas questões que são mais nevrálgicas, são mais sensíveis. Então, eu vou pedir permissão ao colegiado para fazer alguma leitura dinâmica, mas porque é necessário, porque são muitos, vocês já estão vendo aí que é um voto longo. Assim, no mérito, a recorrente alega que goza de imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal, e atende o requisito do artigo 14, bem assim reclama pela não incidência de contribuição previdenciária sobre a verba paga durante os primeiros 15 dias de afastamento dos empregados por motivo de doença, sobre o aviso pré-indenizado e sobre o texto de férias gozadas. Tá certo? Então, eu vou tratar primeiro da imunidade tributária. Na imunidade tributária, eu vou começando a ler aqui, eu vou iniciar a leitura pelo artigo 195, o parágrafo 7 do artigo 195, que eu vou resgatando, que diz que são isentos de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes da assistência social, que atendem às exigências estabelecidas em lei. Aqui eu vou esclarecendo que a semântica desse parágrafo não é condizente, assim, não é que não seja condizente. Ela, na verdade, a semântica espelha uma outra situação. Na verdade, não é isenção, mas sim imunidade tributária. Aí aqui eu resgato um voto do ministro, não é sei, do voto do ministro Gilmar mesmo, a DEI 4480, em que ele diz o seguinte, que a cláusula inscrita no artigo 195, parágrafo 7 da Carta Política, não obstante referir-se impropriamente à isenção de contribuição para a Seguridade Social, contemplou as entidades beneficentes da assistência social com o valor constitucional da imunidade tributária. Isto porque, aí ele diz aqui que essa discussão já está superada, uma vez que o entendimento é de que o artigo 195, parágrafo 7 estabelece a verdadeira imunidade tributária.
pela questão muito simples. Tudo que te afastar, assim, a competência negativa que está lá são estabelecidas na Constituição são sempre regras de imunidade, exatamente pelo status da Carta Magna. E as isenções são tratadas no plano infralegal. Mas qual é a natureza da lei que se refere ao parágrafo 7º da Constituição Federal? Aí aqui eu resgato o artigo 146, parágrafo 2º da Constituição Federal, que da leitura desse artigo, a imunidade tributária, por se caracterizar uma eliminação constitucional do poder tributário, reclama por lei complementar que estabeleça as contrapartidas a serem cumpridas pelas instituições sem fins lucrativos, entre elas a de assistência social. Nesse sentido, o STF, que é de conhecimento já de todos, é disso, que ao decidir o tema 32, que de respeito exato, que teve o link case do artigo RS 566622, fixou a tese no sentido que a lei complementar é a forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal, especialmente porque se refere à questão de contrapartidas a serem por elas observadas. Aí aqui, eu apenas reli, apenas para contextualizar a leitura do voto, já que todos os conselheiros têm pleno conhecimento desse dispositivo. Aí aqui eu trago uma espécie de caso histórica, né? Eu trago aqui que a Corte Suprema, no julgamento de medida cautelar na ADIM, na ADI 1802, delimitou de forma didática a matéria que a cada espécie de lei complementar ordinária está autorizada a tratar no tocante à imunidade de entidade beneficente. Aí aqui eu trago a ementa da ADI 1802, que eu vou aqui fazer uma leitura breve, exatamente do tópico 3, que diz que a orientação prevalecente no recebimento de julgamentos das ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621 é no sentido de que os artigos de lei ordinária que dispõem sobre o modo beneficente, no caso da assistência e educação e atuação das entidades acobertadas pela unidade, e especialmente aqueles que criaram contrapartidas a serem observadas pelas entidades, padecem de vício formal ou invadir competência reservada à lei complementar. Os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades como constitucionais da regra de imunidade, tais como as referências à certificação, fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por lei ordinária. É bem interessante esse do parágrafo, né? Ela é bem didática, ela explica certificação, fiscalização, controle administrativo. Muito bem. Aí, nesse contexto, eu resgato aqui o artigo 14, que dispõe sobre a imunidade relativa a impostos, o artigo 14 do CTN, né, que dispõe sobre a imunidade relativa a impostos incidentes sobre o patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, sindicatos, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Entretanto, conforme esclarece Leandro Poulsen, na ausência de regulação por lei complementar da imunidade relativa às contribuições de seguridade social das entidades beneficentes de assistência social, previsto no artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal, a doutrina e mesmo os tribunais têm entendido que também assume este papel, sendo aplicável por analogia, cuja utilização em matéria tributária tem suporte no artigo 108, inciso 1 do CTN. Ou seja, na verdade, nós aplicamos os requisitos lá do artigo 14 do CTN para analisar, para apreciação como referência, como métrica dos requisitos para as contribuições previdenciárias, a gente isso aí vem emprestado por ausência de lei complementar específica, que trata exatamente dos requisitos específicos para cumprimento dos requisitos para a imunidade das contribuições sociais previdenciárias, né? Quer dizer, aí eu resumo aqui, não havendo lei complementar específica que regula a matéria, aplica-se da regra geral, qual seja aquela atualmente disposta no artigo 14 do CTN, a redação dada pela Lei Complementar 104 de 2001, que prevê apenas 3 requisitos para a referida imunidade, que é a não distribuição de lucros, aplicar integralmente no país dos recursos, e 3, manutenção de filtração de suas receitas e despesas em livros revestidos de exatidão. Recentemente, agora no ano do ADI 4480,
o STF manifestou especificamente em face do dispositivo da Lei 12.101, 2009, que foi exatamente essa lei foi exatamente foi o diploma legal que revogou inteiramente o artigo 55 da Lei 82.12. E nesse julgamento da ADI exarado no ADI 4480, o STF fez um recorte exato do que era constitucional e do que não era constitucional. E eu trago aí para vocês os dispositivos que o STF trabalhou, e eu vou ler aqui em uma leitura sistêmica. Se não obstante, eu penso esclarecer que, quanto à apreciação do RE 5622, o STF pugnou também pela constitucionalidade do artigo 55.2 da Lei 82.12, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5º da Lei 94.29, 96, e pelo artigo 3º da MP 287, de 2001. Bem assim, que nas ADIs 1802, 2028, 2036, 2228 e 2621, entendeu que os aspectos procedimentais da imunidade relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes da assistência social podem ser regulamentados por lei ordinária. E na ADI 4480, ao declarar inconstitucionais diversos dispositivos da Lei 12.101, 2009, a Corte Suprema afastou em apertada síntese as exigências de concessão de bolsas de estudo por entidades de educação e de atendimento integralmente gratuito pelas instituições de assistência social, como condição para a obtenção de SEBAS e, por consequência, para o usufruir da imunidade sobre contribuições sociais. Foi exatamente, em resumo, foi esse o recorte que a ADI 4480 fez em relação ao 12.101. Nessa perspectiva da lei sistemática do voto condutor do ministro Gilmar Mendes, ADI 4480, da tese fixada no RE 56622 e das ADIs 1802, 2028, 2036, 2228 e 2621, resta evidenciado que a concessão ou renovação da certificação do SEBAS, disciplinada na Lei 2.101, 2009, não apresenta vício de inconstitucionalidade formal e ou material, daquilo que não invada a competência de lei complementar, verbo gratia, quando se limita a tratar de aspectos meramente procedimentais, abstendo-se de estabelecer condições de obtenção da certificação, bem assim no que se conforma ao conteúdo do texto constitucional. Da espécie, o lançamento tem espectro na entrega do GFIP, no período nas competências de 2 de 2004 a julho de 2008, ou seja, de fevereiro de 2004 a julho de 2008, na qual a recorrente informou-se optando pelo regime de tributação simples, embora não se enquadrasse nessa condição, e omitiu valores de contribuições sociais previdenciárias, que, conforme ressalta a autoridade lançadora, constitui-se em tese crime de sonegação previdenciária, cabível inclusive de reabilitação fiscal para fins penais, a ser encaminhado no Ministério Público Federal. Não obstante afirmar que nunca foi optado pelo Simples, a recorrente, no âmbito do processo administrativo número tal, a esta pensa, requerer autorização para opção ao Simples, no ano calendário 2004, na condição de EPP, pedido espírito este que foi indeferido. Consta ainda do referido processo em que, em sede de mandado de segurança, a recorrente também pleiteou a referida opção no que teve a segurança denegada. Outro sim, a recorrente informa que não possui isenção da cota patronal e também não tem a opção pelo Simples Nacional, conforme declaração por ela mesma afirmada em 18 de setembro de 2008. Aí aqui eu trago o Estatuto Social da recorrente, no seu artigo 1º, dizendo aqui qual é a finalidade, apontando aqui que a finalidade de principal atividade é a educação e ensino em todos os graus, bem como pugnar pelo aprimoramento social e cultural infanto-juvenil, certo? Aqui a gente não percebe a palavra, a estrutura básica de entidade beneficente. Assim, pelo menos lendo essa cláusula aqui do Estatuto, não dá para chegar exatamente que se trata de uma entidade beneficente. Ocorre, mas isso aí é outra discussão. Não vou prosseguir, fiz apenas uma ilustração.
ocorre que não consta dos autos que a recorrente possua certificado de identidade beneficente da assistência social, SEBAS, previsto no artigo 101 da Lei 1201/2009, que ressalva não foi considerado inconstitucional pelo STF, conforme se extrai do voto condutor do ministro Gilmar Mendes, que diz que não vislumbro, o ministro diz o seguinte: a partir da premissa do que for decidido nas EDIs 2028, 2036, 2621, 2228, no RE 56622, não vislumbra a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 12.101/2009, o qual apenas dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes. Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Beneficente. Pois bem, importa esclarecer que o SEBAS, embora tenha natureza meramente declaratória, constitui importante ferramenta de controle institucional do cumprimento dos requisitos para o gozo da imunidade tributária, estabelecido no artigo 14 do CTN, conforme se extrai do racional do artigo 40 da Lei 12.101/2009, que frisa também não foi objeto da ADI 4480. Aqui eu reproduzo o artigo 40, e esse artigo 40, a formatação desse artigo 40 se extrai, evidentemente, a natureza de controle que tem o SEBAS, ou seja, imagine se não houvesse o SEBAS, né? Quer dizer, qualquer pessoa jurídica poderia dizer que preenchia os requisitos e informava lá na GFIP essa condição e não ia mais pagar contribuições sociais previdenciárias, sem que o Estado fiscal pudesse sequer aferir se essas condições estão ou não presentes. O SEBAS é necessário para que se noticie o Estado fiscal para que ele possa exercer o seu papel de fiscalizar, até porque tem que se observar que ao se conceder essa renúncia fiscal, né, esse benefício fiscal, na verdade não é bem, é até impróprio falar em renúncia fiscal e benefício fiscal, porque aqui a gente trata de competência, e competência é uma negativa, aliás, eu estou falando de imunidade é uma negativa de competência, né, estabelecido. Mas, de qualquer forma, constitui-se um encargo decorrente, assim como uma consequência dessa imunidade, que repercute em todo o conjunto da sociedade, né? Então, é necessário que o Estado fiscal, que representa esse contexto da sociedade, tenha controle sobre essas verbas, sobre essa imunidade, que realmente se os preceitos constitucionais estão sendo devidamente obedecidos. No caso concreto, a própria recorrente, no período da atuação em apreço, autodeclaradas como optando pelo regime de tributação simples, sem que a este tenha aderido, e também afirma não possuir a certificação de entidade beneficente de assistência social. Todavia, foi apenas na fase litigiosa do procedimento que do procedimento fiscal, e a recorrente alega imunidade tributária, e nela, buscando amparo, afirma que atende aos requisitos do artigo 14. Embora a recorrente tenha se amparado na sua escrita contábil fiscal, não a coleciona aos autos, nem mesmo qualquer outro elemento probatório de que ateste que o requisito do artigo 14 foram atendidos, limitando-se a afirmações genéricas. Daí disso observar ainda que no curso do procedimento fiscal, a imunidade lançadora examinou diversos documentos contábeis fiscais da recorrente, conforme atestado no termo de encerramento do procedimento fiscal, bem assim no relatório fiscal. Aí aqui a fiscalização diz que servido de alimentos para o presente auto de infração, as folhas de pagamento e recibos correspondentes, decisões de contrato de trabalho, recibo de férias, ficha de registro de empregados e GFIP, além de pesquisas junto aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil. Dessa forma, considerando o contexto fato probatório,
acostada aos autos, dos quais destaques a recorrente não se incumbiu do ânimo de infirmá-los, entende que não resta atendido o requisito do artigo 14.3 do CTN, em que pese tal circunstância não ter sido aduzido no curso do procedimento fiscal. Exatamente porque a própria recorrente alegou peremptoriamente não possuir isenção da cota patronal e se declarou optando pelo regime de tributação simples, apesar de não ser, além de que não apresentou a certificação de entidade beneficiária da assistência social. Essa é a primeira parte, presidente. Agora, a parte que a gente segue é aí eu vou falar aqui das remunerações pagas aos empregados dela, certo? E essas que devem ser excluídas da base de cálculo. Aí ela traz aqui o seguinte. Isso é eu estou contando no mérito. A primeira análise foi toda em cima da imunidade, ou seja, competência negativa, né, do poder estatal distribuir na instituição dos tributos. E aqui nós estamos na segunda parte, que é a remunerações pagas aos empregados, que devem ser excluídas da base de cálculo. Quanto à não incidência de contribuição previdenciária sobre a verba paga, durante os primeiros 15 dias, aqui vai entrar uma série de questões que já foram abordadas em pronunciamento do STJ e pronunciamento do STF. Eu vou lê-las porque ela tem, eu trago aqui todo o recurso histórico, todo o resgate histórico, e eu acho bastante pertinente para a compreensão do voto. Quanto à não incidência de contribuição previdenciária sobre a verba paga durante os primeiros 15 dias de afastamento dos empregados por motivo de doença, sobre o aviso previdenciário e sobre o texto constitucional de férias, necessário se faz apreciar o que restou decidido no RESP 1.230.957. O RESP citado, submetido à sistemática do RESP repetitivo, na forma do então vigente artigo 543, do CPC 73, atual 1.337 do CPC de 2015, consolidou a tese de que as verbas indenizatórias e não habituais não sofrem incidência de contribuição previdenciária, e trata da incidência da contribuição previdenciária a cargo da empresa, no contexto do regime geral de previdência social, sobre as seguintes verbas: texto constitucional de férias, salário de maternidade, salário de paternidade, aviso previdenciado e importância paga nos primeiros 15 dias que antecedem o auxílio-doença. Estão todos me ouvindo, né? Está um silêncio assim, mas está todo mundo ouvindo, né? Então, eu vou prosseguindo aqui. Todavia, ao apreciar o RESP, o excelentíssimo ministro Mário Câmbio Marques pugnou pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o texto constitucional de férias, incidência de contribuição previdenciária sobre o salário de maternidade e sobre o salário de paternidade, não incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso previdenciado e não incidência da contribuição previdenciária sobre a importância paga dos 15 dias que antecedem o auxílio-doença. Todavia, a discussão sobre a não incidência da contribuição previdenciária sobre o texto constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, sobre a importância paga nos 15 dias que antecedem o auxílio-doença e sobre a incidência, sobre a incidência de contribuição previdenciária, incidência de contribuição previdenciária sobre o salário de maternidade, não se esgotou no RESP 1.230.957, vez que estas matérias foram objeto do RE 1.072.485, lead case, do tema 985 de repercussão geral, do RE número 611.505, lead case, tema 482, sem repercussão geral reconhecida, e do RE 576.967, lead case, do tema 72 de repercussão geral, do tema de repercussão 72 de repercussão geral, respectivamente. Ou seja, algumas matérias que foram decididas lá no pelo CSTJ, elas subiram para o STF e algumas foram julgadas pelo sistema da repercussão geral, pela sistemática da repercussão geral, e um outro não foi reconhecido da repercussão geral. Tá certo? E vamos aí, eu especifiquei aqui os RE e eu vou agora entrar na espécie. Especificamente em relação ao texto constitucional de férias, o STF, no âmbito do RE 1.472.485,
com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no sentido de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de texto constitucional de férias, o que torna a matéria incontrovérsia, certo? Ou seja, primeira coisa, incide a contribuição previdenciária sobre a título de texto constitucional de férias. No outro giro, ao julgar o RS 611-505, o STF entendeu que a discussão sobre a incidência ou não de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador nos primeiros 15 dias de auxílio-doença situa-se em âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada, sendo, portanto, inexistente repercussão geral. Certo? Então, se não há questão constitucional a ser apreciada, deduz que a decisão do STJ sobre a matéria que ela é definitiva, uma vez que o STJ é o guardião da legislação federal. Então, a consequência desse pronunciamento do STF sobre a incidência ou não de contribuição previdenciária, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador dos primeiros 15 dias de auxílio-doença, situa-se no âmbito infraconstitucional, já foi decidido, então, prevalece que foi decidido no STJ. E quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, embora não seja objeto desse litígio, impede informar apenas por amor ao debate, o STF pugnou no âmbito do RS 576-967, que é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. Desta forma, conclui-se pela não incidência da contribuição previdenciária sobre a importância paga nos 15 dias que antecedem o auxílio-doença, vez que o RESP número 1.230.957 transitou em julgado em face dessa matéria, exatamente por conta do pronunciamento do STF lá no RS 611-505. Certo? No que diz respeito ao aviso pré-indenizado, o STJ, nos termos do RESP 1.230, também decidiu que sobre essa regra não incide contribuição previdenciária. Entretanto, diversamente da contribuição previdenciária sobre o texto constitucional de férias e sobre a importância paga nos primeiros 15 dias que antecede o auxílio-doença, não houve discussão no âmbito do STF até a presente data, acerca da natureza jurídica do aviso prévio indenizado, razão pela qual entendo quem faz essa matéria, o RES 1.230, também transitou em julgado. Conclui-se, assim, que não incide contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. E aqui eu vou abrir a nota de rodapé, eu não está no voto, porque eu tive acesso a essa informação, o voto já estava pronto, que é só para ilustrar o julgamento. Que, curiosamente, apesar do aviso previdenciário do STJ ter entendido que não incide contribuição previdenciária, a Turma Nacional de Informação, a TNU, em julgamento recentíssimo, entendeu que o aviso prévio, foi o tema 250 da TNU, que o aviso prévio indenizado, ele conta para a aposentadoria, né? Conta para a aposentadoria. Aí temos uma situação bastante peculiar, no sentido de que uma verba sobre a qual não existe contribuição previdenciária, não incide contribuição previdenciária, vai ser uma verba que pode ser objeto, que vai integrar a aposentadoria. Assim, é uma coisa que ficou meio... Bom, mas eu estou só citando essa situação, né? A FJ não incide contribuição previdenciária sobre o aviso constitucional, indenizado, mas a Turma Nacional de Informação no tema 250 informa que aviso prévio indenizado conta para a aposentadoria. Porque há um raciocínio meio basilado, que no sentido de que só vai para a aposentadoria aquilo sobre o qual é passível de incidência de contribuição previdenciária. É só para ilustrar o voto. É de observar, por oportuno, que tanto o RE 1.072.485 quanto o RESP número 1.230.957 são vinculantes para este relator até o do artigo 62, parágrafo 2º, do anexo 2 do RICAF, aprovado pela portaria 3439 de junho de 2015. Eu queria só fazer uma breve
correção, quando eu falei lá no início, seria essa parte das remunerações, seria um pedido alternativo, na verdade, eu me confundi. Eu me confundi porque essas verbas que eu estou tratando, elas dizem respeito aos funcionários da empresa, tá? Não são aquelas cotas, são aquelas verbas relacionadas aos seus profissionários. Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do lançamento as parcelas relativas ao vivo prévio indenizado e a importância paga nos 15 dias que antecedem o auxílio-dense. É como voto, presidente. Desculpa aí o voto longo, exaustivo até, mas envolve várias nuances de matérias e eu não poderia deixar de caminhar pelas estações lá, pelos diversos RE que abordaram de maneira individual algumas matérias, mas para o voto ficar, digamos assim, mais completo. Ok. Colegas, o conselheiro Luiz, então, em relação ao item 14 da pauta, está dando provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento as parcelas relativas ao aviso pré-indenizado e a importância paga nos 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não? Vamos lá, então. Gregório, como você vota? O salário maternidade, ele não recolheu? Não está no litígio, tá? Eu trouxe apenas porque, como eu estava analisando a série de REs, eu estava cotejando o RE 1.230.900, os REs específicos, eu achei importante trazê-lo, porque para fechar o ciclo da abordagem. Tá. Então tá. Luiz, antes de continuar a coleta dos votos, só uma confirmação. O processo no qual discutido o aviso pré-indenizado não transitou em julgado ainda, está sobrestado esperando aquele outro processo, que trata de outra matéria, inclusive. Está assim, né? Não tem trânsito em julgado em relação a esse aviso prévio, né? Não estou ouvindo, Luiz. Eu falei isso no voto, né? Sim, é que você... Não, é que ele está sobrestado... Não, é só uma pergunta, porque nós estamos em março, né, não sei se é alguma decisão recente, ele está sobrestado ainda, né? Aguardando a decisão do STF, lá na outra matéria, né? Não, olha só, peraí, eu entendi agora que você está... Eu tive contato agora com o Gé. Alô? Pode falar, Luiz. O que eu estava dizendo aqui é o seguinte, o aviso pré-indenizado, o que eu quis dizer foi o seguinte, é que onde é que nós estamos aqui, deixa eu ver, onde foi que foi apreciado, o aviso pré-indenizado, ele foi, deixa eu ver aqui, o que foi que eu disse aqui. Não, o teu voto está bem claro. Eu não estou entendendo a sua pergunta, é por isso que eu estou procurando aqui, para me localizar. Não, é que, lembra aquela discussão do aviso pré-indenizado? O processo onde é discutido esse aviso pré-indenizado, lá no STJ, ele foi sobrestado, inclusive foi a presidente, a vice-presidente do STJ, que estava em exercício na época, sim. Ela sobrestou até que fosse finalizado o julgamento lá no STF de outro processo. Você fala aqui, né? Então, isso que eu estou dizendo, eu falei lá, eu estou procurando aqui, eu falo aqui do texto constitucional de férias, eu falo aqui do... Tá, podemos seguir, eu acho, né, na votação, né? Gregório, você acompanha o relator, né? Isso? Então vota, Gregório. Eu tinha a impressão que tinha dito que acompanhava o relator. Pode falar, Gregório. Bem, tem um primeiro ponto aí que é a questão da imunidade, né? Veja, o fundamento da fiscalização nem foi essa, nem a fiscalização nem passa por esse mérito, se ela atendia ou não atendia os requisitos da 2012, enfim. O fundamento da fiscalização foi que a contribuinte na GFIP declarou-se como optante pelo Simples, e na verdade não era optante pelo Simples, né? O fundamento da fiscalização é esse. Então está cobrando aí
essa diferença. Aí na impugnação, ela vem e fala, opa, mas eu sou entidade de assistência social, eu tenho imunidade. E aí a DRJ, analisando esse argumento de defesa, vai dizer, basicamente, que ela não atendeu os requisitos do artigo 55 da Lei 8.212. É o parágrafo 17 do acórdão da DRJ. E só, não entra em maiores detalhes, maiores pormenores, enfim. E diante de tudo que já foi dito aqui nessa sessão, e nas sessões passadas também, de toda a rapaziada que a conselheira Ana também já trouxe em relação a essa matéria, eu divido do relator aqui nesse ponto para dar provimento ao recurso voluntário, né? Nessa matéria, ficando prejudicada, assim, a análise de mérito em relação às 3 verbas aí citadas. Você reconhece a imunidade da entidade, isso? Reconheço. Tá, então o conselheiro Gregório diverge do relator e reconhece a imunidade. Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Relator. Renata? Eu acompanho a divergência. Rafael? Divergência. Márcio? Relator. Ana? Divergência. Eu acompanho o relator em menor extensão. Só em relação ao auxílio, os 15 dias que antecedem ao auxílio doença. Então, com relação à imunidade, eu não reconheço. Não vou reconhecer aqui agora. Então, vai ser por empate, né? Colegas, 11h27. Vamos fazer o seguinte, vocês topam de fazer já o intervalo? No intervalo eu faço a redação aqui desse dispositivo, na volta do intervalo eu leio, e aí o Luiz faz o julgamento do último item, que é da obrigação, outro de obrigação... Não, Não dá para julgar tudo, não, presidente. O próximo é mais rápido, inclusive. Eu não vou ler, eu vou apenas aplicar as verbas. E agora, só respondendo aquela sua indagação, realmente teve um momento ali que eu citei, eu fiz citação, só que eu disse que até a presente data não havia decisão do STF. Agora eu compreendi que você estava, na hora que você falou, não entendi bem, mas eu digo que não há até o presente momento a questionamento do STF. Pessoal, ok, querem fazer um intervalinho agora? Ou vocês querem seguir? Eu tenho medo que a discussão se prolongue, Luiz. Não, aqui eu acho que vai ser simples, porque eu vou apenas aplicar os reflexos das verbas aqui. A tendência é manter a configuração de julgamento que foi feito no principal. Por isso que eu deixei ele para o fim. Porque eu estou lá no CFL 68, eu estou mantendo a minha configuração do que eu joguei agora no principal. Eu estou afastando apenas lá as mesmas verbas que eu afastei aqui. Eu afastei nesse que eu acabei de ler, que foi o voto mais longo, digamos, né? Foi o voto mais longo. Então, eu estou lá, só para resumir, não precisa nem ler ele todo, eu estou afastando lá da base de cálculo do lançamento da multa, CFL 68, os valores relativos às passagens relativas aos riscos prevenizados e a importância paga nos 15 dias que antecedem o auxílio doença. Pronto, o voto é esse. Então, exatamente porque eu estou seguindo a mesma lógica do que eu fiz. Eu não teria, praticamente é esse o voto lá do CFL. Tá. Colegas, em relação ao item 14 da pauta, deu empate no julgamento, então, tá? Essa alegação de imunidade foi uma alegação recursal, né, Luiz? Sim. Ele disse que atende ao artigo 14, mas foi um argumento que ele só trouxe no contencioso. Ele não, durante o procedimento fiscal,
Em nenhum momento ele fez esse tipo de alegação para a autoria fiscal, tá? Bem ao contrário, ele disse que nem tinha isso e tal, e vinha se declarando como simples. Tá. Gregório, na eventualidade da... Não, já foi vencedora essa tese por conta do empate. Você faz o voto vencedor? Posso designar você? É um caso tranquilo, né? Pode ser, né? Pode ser. Colegas, para o item 14 da pauta da Associação de Ensino, Tupã ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso. Você conhece integralmente, né, Luiz? Sim, integralmente. Em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522, 2002, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário. Vou deixar só assim no dispositivo, dar provimento, aí no voto vencedor o Gregório esclarece certinho esse provimento. Em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros, o Luiz, né, que é o relator, o Francisco, o Márcio Dene, e, aliás, vencidos os conselheiros, Luiz, que é o relator, o Francisco e o Márcio, que deram provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento o aviso prévio indenizado e os 15 dias lá que antecedem ao auxílio-doença. E vencido o conselheiro Dene, que deu provimento parcial em menor extensão, excluindo apenas os 15 primeiros dias. Ok? Essa é a decisão para o item 14. Oi, fala, Gregório. Se você coloca na parte vencida que vocês deram provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento essas verbas aí, você em menor extensão, a rigor eu não voltei essas matérias, porque eu parei na primeira matéria, da imunidade. Eu não entrei nesse mérito. É verdade. Perfeito. Perfeito. Que não reconheceram imunidade. Venceram os vencidos conselheiros. Perfeito, Gregório, isso mesmo. Que reconheceram a imunidade, né? Que não reconheceram. Nós não reconhecemos, né? Ah, sim. Quem reconheceu foi o Gregório. Perfeito, Gregório. Tá. Perfeito, é isso mesmo. Então, em fase do empate de julgamento, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros aí o Francisco, o Márcio, o Luiz e o Dene, que não reconheceram a imunidade. E aí eu vou incluir, inclusive, aqui, em dar provimento ao recurso voluntário. Só isso, só deixar assim, não vou explicar muito, senão quanto mais escrevo, mais confuso fica. Então tá, esse é o item 14 da pauta. Vamos ao item 13 da pauta, então, obrigação acessória, Luiz. E daí depois vamos fazer um intervalo. Nessa obrigação acessória que aqui está em litígio é o CFL 68, que diz respeito à apresentação de todos os dados, de todas as informações relativas aos fatos geradores. Aí, no caso aqui, pela vinculação óbvia entre a de base de cálculo, identidade de base de cálculo, eu estou trazendo de lá da obrigação principal o que eu reconheci lá como valores relativos às parcelas relativas os valores relativos às parcelas do aviso pré-avisado e a importância no paga dos 15 dias que antecede o auxílio doença. Eu estou afastando essas verbas da base de cálculo da multa. Só isso. Ou seja, eu estou dando provimento parcial ao recurso voluntário. Para excluir da base de cálculo do lançamento da multa os valores relativos às parcelas do aviso prévio indenizado e a importância paga nos 15 dias que antecedem o auxílio doença. É esse o lançamento. Tá. Aí precisa ver como vai ficar, porque como o Gregório reconheceu a imunidade, né? Eu não sei se... Eu acredito que a decisão seja a mesma, né? A mesma decisão. Né? Então, colegas, para o item 13 da pauta, ficará a mesma decisão. Dar provimento ao recurso voluntário, e esse dar provimento é cancelar o lançamento, né? Dar provimento ao recurso voluntário em razão do empate e os demais
negaram provimento ao recurso. Só isso. Eu queria só fazer uma colocação, bem, né, que você falou ali do sobrestado do aviso prévio, mas me parece que foi sobrestado, foi o texto constitucional de férias, né? E que já houve a decisão do STF. O processo inteiro foi sobrestado. Não saiu o trânsito em julgado do processo todo. Em que pese ter sido finalizado o julgamento do aviso prévio e tal, né? O processo em si não transitou em julgado ainda, né? Mas aí eu entendi, mas elas só permanecem abertas, no meu entendimento, aquelas verbas que só permanecem abertas, aquelas verbas que estão sendo discutidas no STF. Aquilo que não está sendo discutido no STF está resolvido. Esse é o entendimento que eu tenho. Não, beleza. Mas tudo bem, mas no caso aqui já está resolvido o processo. Tá, colegas, então para o item 13 ficará o mesmo resultado do item 14, então, tá? Dado o provimento ao recurso e vencidos os conselheiros Francisco, Márcio, Luiz e Dene, que negaram o provimento ao recurso. Ok? Aliás, que deram provimento parcial ao recurso, né? Não. Aí é isso, viu, Luiz? Você, como é o relator aí desses dois processos, no seu voto você vai ter que parar na análise da imunidade. Né? Porque a rigor a gente não enfrentou, a gente não votou. Mesmo sendo obrigação acessória. E nesse caso da obrigação acessória, inclusive, aí você vai ter que inverter, porque nesse caso da obrigação acessória, você falou primeiro da questão das verbas, e aí você conclui, para excluir do lançamento, a parcela referente ao aviso prévio e os primeiros 15 dias de licença, e aí depois você fala da questão da alegação de imunidade. Aí eu acho que você vai ter que inverter para falar primeiro da questão da alegação de imunidade, porque aqui a gente vota, e aí na votação da questão da imunidade por empate, está sendo cancelado o lançamento. Mas eu vou discordar, porque quando eu li o voto inteiro. Na minha concepção, a minha concepção é essa daí. Eu acho que na sua divergência é que você vai dizer apenas que vai reconhecer a imunidade sendo despiciente das demais alegações. Mas eu entendo que no meu voto tem que constar todas as informações, eu analisei todo o processo. Eu acho que no voto vencedor é que você deverá fazer esse reporte. Você vai dizer, olha, como reconheço a imunidade, as outras alegações consignadas no voto vencido não serão apreciadas. Eu acho que é por aí, porque o meu voto tem que ficar completo, eu tenho que analisar todas as questões que foram trazidas. Agora, eu acho que fica estranho, né? Porque você vai ter uma votação, você vai ter um dispositivo falando que determinada matéria foi votada, mas que a turma toda não analisou aquela matéria. Vamos supor que isso vai ser um objeto de recurso especial, por exemplo. O contribuinte da Fazenda, sei lá, vai para a Câmara. E aí, a turma analisou aviso prévio indenizado? A rigor, não. Mas o relator analisou. Analisou e trouxe o voto. Mas só que nós não fizemos votação separada, Gregório. Eu li todo o voto, eu fiz todo o meu voto, meu voto foi completo, a gente não parou, não segmentou. Aí, se for objeto de recurso especial, sei lá, o desfecho que pode ter, aí quando ele voltasse, ia voltar para eu analisar, vamos supor, né, só para argumentar, para eu analisar capítulos do recurso que eu analisei. Então, não tem muito sentido. Eu acho que ficaria referiria melhor a realidade se no voto vencido fique claro que se reconhece que as demais alegações do relator já são prejudicadas porque já se resolveu pela imunidade, para deixar claro que o relator trouxe essa informação. Eu não concordo, mas aí, no dispositivo, se você quiser manter no seu voto, o voto é seu, enfim, mas no dispositivo não deve constar, na minha opinião, viu, Lene? Porque eu não analisei essa matéria. Não pode dizer que a matéria foi votada, só não foi votada pela turma. O relator trouxe, até porque, como relator, a gente tem que analisar todo o recurso voluntário, porque se a gente for vencido, eventualmente, uma prejudicial de mérito, uma preliminar, enfim, a gente tem que analisar as outras razões. Então, assim, o conselheiro Luiz fez o que tem que fazer, obviamente, como relator do processo. Isso você disse bem, eu tenho que fazer. Mas a rigor, a matéria não foi votada, né? É que uma decadência, por exemplo, se a gente conhece uma decadência que derruba todo o lançamento, a gente não entra na análise, a gente pode até trazer no voto, mas a rigor, aquela matéria não foi votada. Tá.
Mas você pode destacar isso aí, Gregório, no seu voto vencedor. Eu entendi o que você está dizendo. Você pode... Não, eu vou destacar no voto que fica verificada. As demais Eu estou falando é que não pode constar também no dispositivo, porque essa matéria não foi contada pela turma no dispositivo. Mas o meu voto tem que constar para mostrar que das vezes você vai fazer um recorte. Olha, foi apenas a imunidade e as demais alegações do relator não foram votadas. Para deixar claro que foi trazido. Né? Porque se for só no Senado o recurso especial, se voltasse para o relator aqui, o relator analisar, não, mas o relator já se posicionou. Então, no caso, seria apenas para serem votadas as questões, as demais questões. Tá. Colegas, eu vou deixar claro no dispositivo, tá, Gregório? Vai ficar algo assim. Depois eu melhoro a redação. Então, acordo os membros colegiados por unanimidade em conhecer do recurso e, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento, reconhecendo a imunidade da recorrente, razão pela qual não foram apreciadas as demais razões recursais, tá? Alguma coisa assim, eu vou melhorar a redação, mas vai ser alguma coisa assim, tá bom? E vencidos os demais conselheiros que não reconhecerem a imunidade. Colegas, vamos fazer intervalo agora? Fabiana, Rafael e Francisco podem encerrar a gravação.